Agora, Cristo, quando falou o seguinte, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, né, de Cristo não poderia estar sobre nós. O Espírito do Pai, né? O Consolador, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, né? Então, ali é o delta zero, né? O ponto zero, para que a gente realmente comece a entender que pelo Espírito Santo, né, o discernimento de todas as coisas vai ser resolvido. E pelo sopro do seu Espírito em nós, que nós fomos vivificados nisso, o nosso Espírito começa a manifestar vida para todos. Tá? E vou tentar de novo, né, falar a reunião passada um pouco mais hoje, tá? Para poder vocês terem mais subsídios partindo dessa premissa que eu acabei de falar, tá? O Espírito de Cristo vai nos levar ao conhecimento de toda a verdade. Se você quer chamar o Espírito de El Elyon, amém, não tem problema. Se você quiser chamar Espírito de ave, amém, não tem problema. O importante é que do alto desceu sobre nós esse Espírito que nos leva ao conhecimento de toda a verdade. Conhecendo a verdade, nós sabemos a consequência disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E se a verdade realmente te libertou, então verdadeiramente você é livre. Então começa um ciclo, né, que transcende a sabedoria humana. Ok? Então, baseado nessa premissa que eu quero de novo falar um pouco sobre, né, a questão da noiva, do noivo, da igreja de Cristo, né, e o momento dela, tá? E num contexto que nós já estamos sabendo, né, que é o contexto entre gentios e judeus. Porque aí consegue-se ter uma percepção do que está estabelecido em Cristo Jesus nas regiões celestiais, o trabalho, né, de pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, né, as pessoas que são canais de milagres, as pessoas que são canais de cura, as pessoas que são canais de refrigério, né, em Cristo, buscando, justamente através da fé, a substancialização daquilo que já está estabelecido nas regiões celestiais, tá? Porque nas regiões celestiais o tempo não é interferidor das coisas. Nas nossas regiões, que são as regiões do mundo dos fenômenos, o tempo ainda age sobre nós. Mas eu quero fazer essa distinção entre o corpo de Cristo, né, conforme ele está hoje, tá certo? Pelo menos no meu entendimento. Penso eu, né, não quero, como disse, aparecer como um arrogante diante de vocês, mas penso eu que é uma revelação do Espírito de Cristo. E estou falando também para homens e mulheres maduros, então vocês também têm o discernimento para poder chegar e, em Cristo também, manifestar o que o Pai tem revelado para cada um de vocês, tá? Primeiro eu vou traçar de novo uma linha. Qual é a linha? O corpo de Cristo se compõe de gentios, se compõe só de judeus ou se compõe de gentios e judeus? É uma pergunta. De todo aquele que crê, todo aquele que nele crê. Boa. Mas você não me respondeu o que eu quero que você responda, Manel. Todo aquele que nele crê, gentios ou judeus ou ambos? Ambos. É um só. Pronto. Exatamente, é ambos. Não existe alguma dúvida para vocês disso? Não. É claro, né? Né, toda vez que eu faço uma pergunta óbvia dessas, né, eu lembro da Giovana, né? Pequenininha falando acerca do avião, né? Por que ele voa? Né? Porque tem asa, né? É tão óbvio, né? O que acontece, meus irmãos? É óbvio. O corpo de Cristo, enquanto não houver, né, a plenitude dos judeus, ou não, a plenitude dos gentios, né,
E o remanescente dos judeus, ele não está completo. Tá? Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, enquanto não tiver a plenitude dos gentios, né, sobre a face da terra, manifestando a revelação plena. Qual é a revelação plena? Né? O mistério estava oculto que agora foi revelado para vós outros. Cristo em vós, a esperança de glorificação. Ou seja, os gentios adentraram nessa revelação. Agora, a plenitude dos gentios já entrou nisso? É a primeira pergunta que eu faço. Não. Com certeza, não. Percebe? Então, no tempo, ainda existe algo a ser completado. Correto? Agora, a segunda pergunta. E o remanescente, tá, dos judeus já está fazendo parte do corpo de Cristo junto com os gentios? Quantos de vocês conhecem alguns judeus que crê que Cristo nele é a esperança de glorificação? Você consegue em uma mão falar de 5 nomes de judeus que você conhece que tem essa revelação? Que você tem? Eu tenho um judeu. Mas ainda não. Percebe? Então, o que acontece? Evidentemente que aquilo que a gente, por fé, e exercita, e nós estamos certos em exercitar, tá? Que por fé nós falamos, a igreja é o corpo de Cristo multimembrado. Nós falamos isso. É uma questão de fé. E a gente crê dessa forma. Percebe? Só que eu, nesse tempo todo aqui, o Paulo de Varginha, alguns outros irmãos também, conseguiram perceber que no tempo, o exercício de fé, ele é gradual. Ele não é, hoje não é e amanhã é, entendeu? Hoje não é, mas daqui a um segundo é. Não é assim, ele é gradual. As coisas vão, né, como está escrito lá, o homem espiritual é como o raiar do dia. Vai clareando, 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 até ser dia pleno. Percebe? Tem várias situações assim que o Espírito de Cristo, tá, nos revela que nós que estamos nesse mundo de fenômenos, estamos sujeitos ao tempo. Aí requer-se uma fé que também está sujeita ao tempo. E a plenitude da fé, tá, quando ela for plena, porque a fé também tem medidas, e medidas segundo também variáveis no tempo, como está escrito, cada um ande na medida da fé que recebeu. Olha bem, medida. Agora, você pode ampliar a tua fé? Claro que pode. Você pode exercitar a tua fé? Claro que pode. Mas eu não quero exercitar mais a minha fé. Você consegue isso? Claro que consegue. Porque você pode negar a sua fé, se você assim desejar. Então você tem o controle da situação. Como também, no tempo, você também tem o controle da situação, de tal maneira que você pode aumentar a sua fé, você pode exercitar a sua fé, você pode desistir de exercitar fé. O livre-arbítrio te proporciona uma escolha, tá? E evidentemente que nós temos escolhido seguir, né, e tê-lo como o cabeça das nossas vidas, né? Hoje aqui está todo mundo aqui. Sábado é o melhor dia para poder você passear com a família, sair com a esposa, com os filhos e tudo mais. Para mim é um dos melhores dias. Por quê? Se você quiser fazer um jantar bacana com a sua família, você pode, certo? Se você quiser tomar um vinho, você pode também. É só ir de Uber, né? Não tem problema nenhum, né? Para não pegar batido de policial depois que você sai, né? Mas é um bom dia, porque você tem todo domingo depois para você dar uma descansada bacana e tudo mais, para segunda-feira voltar para o trampo de novo, né? Só que nós escolhemos, para mim, o melhor dos banquetes, que é estar aqui reunidos. É uma opção, é uma escolha. E nós escolhemos estar aqui, tá? Isso para mim é fantástico.
porque eu tenho crescido nisso, eu tenho realmente visto que eu sou melhor porque eu estou junto de vocês, tá? Cristo em vocês me faz melhor, ok? E eu tenho visto claramente, né, a prosperidade do crescimento de cada um de vocês. De alguma forma, eu tenho colaborado, como também, de alguma forma, cada um de vocês também tem colaborado com o meu crescimento, tá? Agora, tudo isso aí, pessoal, é no tempo, entendeu? Há um ano atrás, nós estávamos em um bom nível. Há 2 anos atrás, nós também estávamos em um bom nível. Só que há 2 anos atrás, o nível que nós nos encontrávamos não é o mesmo de há um ano atrás. Claramente nós crescemos. Ou seja, o tempo está fazendo parte do nosso crescimento em Cristo Jesus. Percebe? E por fé, concordo com todos vocês. Nós estamos perfeitos. Nós estamos, por fé, na plenitude de Cristo em nós, tá? A plenitude de Cristo habita em nós, por fé, ok? Agora, a fé, ela só existe no campo dos fenômenos, porque fé é a esperança das coisas que você, né? Melhor, é a convicção, fé, o que é mesmo? Sumiu aqui agora. É a convicção das coisas que você espera, a certeza das coisas que você espera e a convicção dos fatos que você não vê. Obrigado, Manel. Tá? Então, o que acontece? A gente tem falado, por fé, que nós somos perfeitos e nós não estamos errados. Agora, a fé, como é a certeza das coisas que você espera, quando você estiver realmente na plenitude de Cristo, você está esperando alguma coisa? Você já está na certeza, você está em Cristo, você não está esperando mais nada. Você concorda? Sim. É a convicção dos fatos que você não vê. Agora, se você está em Cristo, você o vê. Se você o vê, você precisa de convicção, de fé? Não precisa. Obviamente você não precisa. Se você estiver em Cristo, em plenitude, você precisa de fé para isso? Claramente você sabe que não precisa. Então, autor e consumador da fé. Olha bem, ele fala bem claro lá, ele é o autor e consumador. Quem que é o autor? Aquele que cria alguma coisa, né? Direito autoral sobre alguma coisa. Então, é o autor daquela situação, daquela música, por exemplo. Tá certo? E é o consumador. O que é consumador? É aquele que consome aquilo que ele criou. Percebe? Já não tem mais sentido. Se a plenitude de Cristo habita em você, não tem mais sentido nenhum para você continuar exercitando fé nesse quesito. Vocês concordam comigo? Fica provado para vocês que a fé é temporal?